difícil, é um momento perturbador, é um momento que precisa conciliar a vida pessoal, vida profissional, mais estudos, mas se isso garantir aí um pouco de sossego, eu trabalhava 40 horas, tinha a minha casa, tinha minhas funções e ainda estudava, chegava à noite assim, às vezes conseguia ler uma página Mas foi no esforço que eu garanti a minha vaga. E aí passei por alguns concursos já com êxito em alguns, outros não, mas isso faz parte do percurso. E quando a gente vai conseguindo apoio aí com uma rede de amigos, com a família que te apoia, e a gente vai conseguindo conquistar aí como que eu posso dizer, a gente fica mais bem fortalecido para conseguir enfrentar aí esses desafios desse momento. Então, diante disso, eu quero trazer aí para a gente pensar juntos algumas questões sobre na Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional. A gente já falou bastante aí sobre a LDB, da Constituição aí que a gente está nesse processo de atualizar, né, as redações da LDB, que é de 96, mas a gente tem muitas alterações aí, muitas redações novas que acabaram se incluindo aí desde 2000. Nós temos aí redações de 2001 até 2023, a gente já tem uma inclusão, uma alteração aí das redações. As modalidades também foram incluídas mais uma modalidade de educação, que é a educação bilíngue de surdos. Então a gente vai se apropriando, cada vez mais a gente vai se apropriando dessas alterações, porque a função social da escola é justamente acompanhar as transformações sociais, é um processo democrático, justo, equânime e que garante aí o acesso e a permanência dos sujeitos na vida de aprendizagem ao longo, aí processos formativos ao longo da vida. E diante disso eu vou trazer então uma questão para a gente pensar a Lei de Diretrizes e Bases. E eu tenho aqui, será objetivo permanente. Objetivo permanente de quem? Das autoridades responsáveis alcançar relação adequada entre número de alunos e o professor. Se eu quero qualidade de educação, eu preciso sim garantir aí a relação, número de alunos e professor. Muitas esferas, muitos espaços aí trazem a relação conforme a cada X alunos eu tenho um professor, por isso que a quantidade aí de alunos na educação infantil, no ensino fundamental e no ensino médio tem uma relação quantidade de alunos e a carga horária e as condições materiais do estabelecimento. A gente precisa ter as condições estruturais, a gente precisa ter as condições de carga horária e também a condição aí da quantidade versus qualidade da educação. Então eu tenho aí a questão 1 sendo correta. Para uma prova, para transpor aí para o gabarito, eu já posso desconsiderar a alternativa B e desconsiderar a alternativa C se eu tenho a certeza que a opção 1 é verdadeira. 2. Os currículos da educação infantil, do ensino fundamental e do ensino médio, sendo ela educação básica, poderia também estar trocado aqui, educação básica, devem ter base comum nacional, base nacional comum, a que a gente diz aí que é os 60% aí que seja comum, que seja obrigatório, de base obrigatória para a rede nacional, a ser complementada em cada sistema de ensino e em cada estabelecimento escolar pelo PPP, e aqui em cada sistema de ensino pelos seus currículos, exigida pelas
características regionais e locais da sociedade, da cultura, da economia e dos educandos. Aquilo que eu falei agora anteriormente da questão da função social da escola, que justamente agrega aí essa diversidade social nessa pluralidade coletiva, buscando o entendimento aí e trazendo a função primordial que é do aprender. 3. O ensino da arte, especialmente em suas expressões regionais, constituirá componente curricular facultativo nos anos iniciais do ensino fundamental. E aí a gente pode buscar lá na LDB, no artigo 26, que o ensino da arte ele é componente curricular obrigatório. E aí eu desconsidero a questão 3. Vamos lá, a gente vai... Então, a gente já elimina aqui a opção E, que me traz a alternativa 3 como sendo correta. E eu já desconsiderei, então eu fico somente com a 1 e a 2, a 1, a 2 e a 4. Será que a 4 o que vai trazer? Que o ensino da história do Brasil levará em conta as contribuições das diferentes culturas e etnias para a formação do povo brasileiro. Traduzindo o que está na LDB, traz a contribuição dos povos de matriz, as contribuições dos povos africano, indígena e europeu. Então, especialmente aí nas matrizes indígena, africana e europeia. Então, eu considero verdadeiro. Então, eu tenho a questão gabarito sendo assertiva 1, 2 e 4, buscando aí o entendimento, então a 2 também sendo verdadeira, que a educação básica deve ter sim a base comum e a base a ser complementada respeitando e sendo exigida aí pelas características próprias de cada região, de cada sociedade, da sua cultura, respeitando a sua cultura, o seu espaço, a sua economia e os seus alunos. Então, essa questão aí, ela é muito forte, trazendo esse entendimento dessa educação básica, que é um objetivo permanente aí das autoridades, alcançar essa relação aí, qualidade de ensino, já que se fala que é ensino obrigatório, gratuito e de qualidade, e nessa qualidade a gente busca aí sim essa relação aluno-professor, essa relação dos materiais, essa relação aí da carga horária, né? Quantos países, né? Quantas instituições, quantos continentes a gente vê que tem uma carga horária também um pouco menor, trabalha-se menos com os alunos, trabalha-se bastante com planejamento, principalmente com planejamento interdisciplinar, e a carga horária no efetivo exercício com o aluno é uma carga horária menor. E garantido sempre, a gente ainda está caminhando nesse processo aí, buscando melhores qualidades. A gente tem o Plano Nacional de Educação para justamente, dentro das suas metas, das suas diretrizes, das suas estratégias, findando esse decenal até 2024, essa relação aí de qualidade da educação, qualidade e valorização do profissional da educação, e nessa qualidade a gente vem caminhando aí a passos um pouquinho lentos, mas tentando garantir aí o direito do professor. E aí, nos artigos da LDB, que garante que as linguagens, considerando a arte, a linguagem através da dança, da música, do teatro, que são perspectivas dessa arte, que são considerados sim um componente curricular obrigatório na educação básica. E juntamente a gente também tem um componente, não é um componente,
Ele é um ensino da história que faz parte aí das habilidades de um componente curricular, buscando as contribuições dos povos de matrizes africana, indígena e europeu. E nesse europeu a gente sabe que tem alguns países europeus que constituíram a formação do povo brasileiro, aí pelos italianos, pelos alemães, pelos espanhóis, pelos portugueses. Então essas constituições é o que a gente traz aí enquanto constituição de matriz europeia. E essa questão aí vem buscar justamente, é uma questão que traz uma miscelânea, e isso também as bancas têm feito bastante, que num enunciado curto, simples, ele se expande em alternativas, e nessas alternativas a gente tem um leque bem aberto para poder conseguir responder a questão. E aí, diante disso, a gente vai continuar aí com outra questão, trazendo também a Lei de Diretrizes e Bases, buscando aí também esse leque mais aberto, numa opção de verdadeiro e falso. Então, vamos trazer a questão. Ele traz aí: identifique abaixo as afirmativas verdadeiras e falsas, de acordo com a Lei 9394, de 20 de dezembro de 1996, lá no milênio passado. É assegurado atendimento educacional, então, não é assegurado durante o período de internação ao aluno da educação básica internado para tratamento de saúde em regime hospitalar ou domiciliar por tempo prolongado, conforme dispuser o poder público em regulamento, na esfera de sua competência federativa. Está incluído lá, nós estamos falando da Lei 96, mas está incluído pela Lei 13.716 de 2018. Vão questionar, vai criar dúvida, porque eles estão falando de outra lei, eles não vão fazer pegadinhas querendo alterar a lei, dizendo que a lei fala disso e não é. Não, eles acabam corroborando com a escrita, trazendo a lei em específico. O acesso à educação básica obrigatória é direito público subjetivo, podendo qualquer cidadão, grupo de cidadãos, associação comunitária, organização sindical, entidade de classe ou outra legalmente constituída, e ainda o Ministério Público acionar o poder público para exigi-lo. E a terceira lacuna, a terceira opção, alternativa, quer dizer o quê? É dever dos pais ou responsáveis efetuar a matrícula das crianças na educação básica a partir dos 2 anos de idade. Então, isso não é verdadeiro. Por quê? Agora a gente vai trazer as questões aí justamente para articular esse pensamento. Eu tenho que é assegurado esse atendimento educacional no período de internação, isso é garantido por lei. Lá pela LDB, a gente tem sim que o aluno, quando ele é internado por tempo prolongado para um tratamento de saúde, ele sim, quando ele é internado, pode ser em casa ou em hospitais, ele pode sim, conforme dispuser o poder público. Isso a gente precisa cuidar, porque muitas vezes essa redação é suprimida aí nas alternativas de concurso. Quando o poder público dispuser dessa prerrogativa, trazendo esse atendimento a esse aluno que está por tempo prolongado, internado, em casa, em hospitalar, aí haverá sim o atendimento dessa esfera, o atendimento educacional será garantido. Então, isso é verdadeiro. E o acesso à educação básica é obrigatório. Ela pode ser, sim, constituída por qualquer cidadão, ela pode ser, ele pode ser acessado por qualquer cidadão, por grupo de cidadãos, por uma esfera, por uma ação comunitária. Então, essa questão, ela cai, sim, recorrentemente, vai cair aí numa opção dessa que tem um leque bem aberto, buscando aí várias alternativas da LDB, trazendo o que é verdadeiro e falso.
buscando. Então, por isso que a gente acaba dialogando para ver se a gente consegue internalizar um pouquinho melhor algumas redações. Então, cidadão, grupo de cidadãos, associação comunitária, uma organização sindical, por isso que teve alteração, porque foi alterado aí com essa organização sindical. Entidade de classe ou legalmente constituída. Ou também trazer ainda, acionar o Ministério Público, acionar o poder público, por isso que a gente sempre está caminhando com o Ministério Público e trazendo aí a prerrogativa da questão de vagas de crianças para matriculá-las na educação. E a questão posterior justamente traz isso. É dever dos pais, sim, matricular, efetuar a educação, é dever. A educação obrigatória da educação básica começa aos 4 anos, sendo que muitas crianças, muitos municípios ofertam sim a educação infantil iniciada aí no berçário, lá com crianças de 4 meses. A gente fala que a educação infantil compreende dos 0 aos 5 anos. Por quê? Com 6 anos a criança já está no ensino fundamental, na educação, no ensino fundamental. Educação infantil, ensino fundamental, ensino médio. Lá dos 4 aos 17 anos é a educação obrigatória, é a educação que eu preciso sim, e posterior a essa idade própria eu tenho sim garantido ao longo da vida a formação, os processos formativos do sujeito, isso também está garantido em lei. Então, a criança, a obrigação é a partir dos 4 anos. Então, dentro dessa perspectiva, eu tenho o quê? Eu tenho o gabarito, a letra B, que considera verdadeiro, e aqui se tornou falso justamente pela questão da idade. Então, nessa questão aí eu tenho o erro da questão apenas pela idade da criança. Vamos lá. Vamos lá para o artigo 27 da LDB, buscando justamente aí o entendimento dos conteúdos. Então, a palavra-chave que a gente tem aí dos conteúdos curriculares da educação básica. Observarão, dentre outras, as seguintes diretrizes. São diretrizes, são normativas, são obrigatórias. Então, quais são as diretrizes que constam lá no artigo 27 da LDB? A difusão de valores fundamentais ao interesse social, aos direitos e deveres, daí lá o exercício da cidadania dos cidadãos, de respeito ao bem comum e meritocracia, cuidado com essa palavra, mas sim o respeito ao bem comum e a democracia, os processos democráticos. Democracia não tem acento, né? Eu estou aqui falando democráticos e escrevendo democracia, e já quero colocar a acentuação. 2, então aqui eu já desconsidero, vou lá para o gabarito, todas que têm o número 1 eu já desconsidero. 1, desconsidero, 1, desconsidero, 1, desconsidero. Eu tenho aqui 2 e 2, 3 e 3, e agora só me resta saber se há 4. Isso é um exercício aí de resolução mais dinâmica na prova. A 4, então, como eu estou passando duas formas, a gente vai entender se a 4 é verdadeira ou não. Promoção do desporto educacional e apoio às práticas desportivas não formais. E aí, eu tenho sim que as práticas, eu preciso promover o desporto educacional, está até no Estatuto da Criança e do Adolescente, que eu preciso sim promover a prática do desporto educacional e apoio às práticas desportivas não formais. As não formais é aquela que não fazem parte dos conteúdos curriculares. Por quê? Se não está, lembrem que lá na LDB eu tenho a dispensa da educação física
mediante alguns critérios. A questão de jornada, de carga horária de trabalho, a questão da idade, a questão do alistamento ao Exército, à Marinha, que já fazem exercício físico, então as práticas desportivas não formais que também fazem a dispensa do conteúdo curricular obrigatório. Como eu estou estudando nesse momento, eu vou ler as demais, mas aqui também eu passei a prática, como que a gente faz a prática para compreender aí o processo de resolução dinâmica das provas. Então, como eu estou estudando, eu vou precisar ler a número 2 e a número 3. Consideração das condições de escolaridade dos alunos em cada estabelecimento. Eu preciso sim considerar as condições, que isso também reverberam aí nos processos de ensino-aprendizagem. Aquilo que a gente falou na questão anterior, que eu preciso ter número de alunos versus professor, qualidade, estrutura, carga horária, consideração das condições de escolaridade do aluno de cada estabelecimento. E também a orientação, isso aqui é a continuidade dessa questão aqui anterior, da difusão de valores fundamentais ao interesse social, aos direitos e deveres dos cidadãos, bem como ao direito ao respeito ao bem comum, e orientação, preparação. E aí a gente tem aqui a preparação para o trabalho, certo? E aí configura também como verdadeira. Então, o gabarito que eu tenho são as questões 2, 3 e 4, sendo questões aí para configurar o meu gabarito. Continuando aí nas questões, eu trago aí a Base Nacional Comum Curricular, que tem já a educação considerada aí na LDB. A LDB ela já dá a indicativo que precisa haver uma base nacional comum e também, o que a gente já viu anteriormente, que precisa ter uma base diversificada, respeitando a exigida aí pelas características regionais. Então, eu tenho uma base nacional comum que tem algumas características importantes de salientar. Que a Base Nacional Comum Curricular, ela é uma normativa de caráter obrigatório, que ela é distribuída, acionada com 10 competências gerais da educação, 10 competências gerais, dentre elas eu preciso ter o entendimento que eu vou trazer no aspecto de conhecimentos, de conceitos, de estruturas de conhecimento e as habilidades para colocar em prática aquilo que eu já tenho de conhecimento dessa característica normativa. Mas essa gama toda, ela se constitui ao quê? A Base Nacional Comum Curricular é um documento de caráter normativo. Isso também já caiu, esse enunciado aqui eu trouxe porque ele já caiu muito em alternativas, dizendo que era um caráter não formal, que era um caráter facultativo e que escolas poderiam escolher se vincular ou trazer esse documento para as suas bases legais. Ele é normativo, ele é obrigatório, que define o conjunto orgânico e progressivo das aprendizagens. E aí, quando eu falo progressivos das aprendizagens, aí eu tenho a educação infantil, primeira etapa da educação básica, trazendo uma perspectiva
não de promoção, mas de preparação para estudos posteriores, trazendo elementos de conhecimento, experiência, pelos campos de experiência lá para o ensino fundamental, e o ensino fundamental trazendo já a iniciação nos anos finais e finais, essa experienciação entre as 10 competências da educação nos seus componentes, nas 5 áreas do conhecimento e nos seus componentes curriculares, uma iniciação de abstração e da constituição de conceitos, buscando o fortalecimento, trazendo a progressão para o ensino médio. Então, dentro disso, nesse progressivo de aprendizagens essenciais que todos os alunos devem desenvolver ao longo das etapas, e aqui estão as etapas, e modalidades da educação básica. As modalidades, aí nós temos a modalidade EJA, vou colocar algumas aqui pontuadas, a educação quilombola, a educação de campo, a educação profissional e tecnológica, a modalidade EAD, a modalidade bilíngue de surdos, a profissional e tecnológica, eu já falei. Então, algumas modalidades aqui que são transversais a todas as etapas da educação básica, de modo que tenham assegurado seus direitos de aprendizagem e desenvolvimento, em conformidade com o que preceitua, olha aqui, o que eu havia falado na questão anterior, o Plano Nacional de Educação. Esse documento normativo aplica-se exclusivamente à educação escolar. E aí eu tenho a educação escolar, que é diante das etapas da educação básica e do ensino e da educação superior, tal como define o artigo 1º da Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional, e está orientado pelos seguintes princípios que visam a formação, olha que interessante isso aqui, a formação integral do sujeito, a formação humana integral, os seus aspectos físicos, sociais, emocionais, intelectuais. Então, é a formação plena do sujeito. E a construção de uma sociedade. Por isso que eu falo, cuidem com o meritocrático, porque aqui está a construção da sociedade que nós queremos. Demarquem bem isso aqui. A construção de uma sociedade justa, democrática, não meritocrática, e inclusiva, como fundamentado nas diretrizes curriculares nacionais. Por que eu gostei de trazer essa questão para vocês? Porque aqui ele me traz o vínculo que eu tenho entre a base nacional comum curricular, o que eu tenho do Plano Nacional de Educação, do que eu tenho da Lei de Diretrizes e Bases e das diretrizes curriculares nacionais da educação, buscando fortalecimento dentro desses planos oficiais, dentro dessas organizações oficiais, e buscando o quê? Aí eu olho um enunciado desse tamanho, eu já me apavoro. E aí eu tenho o quê? Que na realidade eu preciso o quê? Entender que de modo que esses direitos assegurados de aprendizagem e desenvolvimento, daí eu tenho aqui aprendizagem e desenvolvimento, buscando essa compreensão aí do que são esses campos, numa perspectiva de sociedade justa, trazendo aprendizagem e desenvolvimento, numa sociedade justa, democrática e inclusiva. E essa é a perspectiva da educação. Então, fundamentado nessas diretrizes curriculares nacionais da educação básica, quais são os princípios que nós temos para fomentar toda essa qualidade da educação?
Nós temos os princípios estéticos, holísticos, éticos, políticos e corporais. E aí a gente lembra lá dos 3 princípios básicos da educação, norteadores, os 3 princípios norteadores da educação. Quando eu falo dos estéticos, que eu trago os éticos da relação social, e eu trago os políticos, não os políticos partidários, mas eu trago justamente os políticos de compreender aí a minha ação do ser, a minha ação do estar, a minha ação de integrar um princípio social. Então, eu tenho aí a 1, a 3 e a 4 como os princípios a 1, a 3 e a 4 nos princípios norteadores e que visam justamente essa inclusão da educação, que visam justamente a capacidade do sujeito. Eu trouxe ali uma sociedade justa, uma sociedade democrática, cuidem com a palavra democrático e meritocrático, eliminem o meritocrático, o linear, então vamos tirar tudo que está aqui desse lado, o heterogêneo do homogêneo, eu tenho o linear, ele não é linear, ele tem os seus aclives e os seus declives, ele não é linear, ele tem as suas alternâncias do equívoco, do erro, do acerto, e eu tenho aí nessa perspectiva, eu tenho o aprender e o desenvolver. Nas perspectivas trazidas nessa questão, que eu achei bem completa e trouxe para vocês, buscando o quê? A Base Nacional Comum Curricular, Plano Nacional de Educação, a Lei de Diretriz e Base e as Diretrizes Curriculares Nacionais, que são os documentos que vão dar esse apanhado geral do que queremos com a educação. Então, fica aí a nossa gratidão por nos acompanhar até esse momento e buscando aí trazer para vocês sempre elementos fundamentais do que tem apresentados aí nas provas de concurso e trazendo o quê? Desejo, façam uma excelente prova. Bye, bye.